Boa tarde, André, pessoal do estúdio, pessoal de casa. O que o Pedro Daniel falou não é novidade para nenhum torcedor do Atlético, essa questão de que o Atlético não vai fazer grandes investimentos, a questão da oportunidade de mercado. É legal a gente poder ir nesses treinos abertos para a gente poder ter esse acesso a conversar, você conversa com um, com o outro, às vezes você tem uma dúvida, para ter um entendimento. Por exemplo, eu consegui entender hoje a questão do zagueiro, né? O Pedro Daniel deixou bem claro aí, o Atlético não vai fazer uma movimentação no mercado, porque já fez, o substituto do Alonso é o Léo Duarte. E aí eu fui entender, porque o Léo Duarte não é um zagueiro canhoto e o torcedor do Atlético tinha esse questionamento, né? Sim. Será que ele é o substituto ou não? E aí fiquei sabendo que nos treinamentos do Atlético, o Atlético tem treinado com Tressoldi, com o Léo Duarte e com o Lianco, os três jogando pela esquerda. Então, além do Vitor Hugo. Então, o Barba hoje tem 4 opções que podem jogar pela esquerda. E não vai vir realmente esse zagueiro pelo lado esquerdo. Então, é bom que o torcedor do Atlético já não cria essa expectativa e já entende que o setor defensivo do Atlético, pelo menos para a diretoria, já está definida a questão da zaga. Claro que ainda espera-se pelo menos 2 contratações. Agora, vou ser bem sincero, conversando com todo mundo lá, entendendo até essa fala do Pedro Daniel, eu não acredito que esses reforços chegarão antes do jogo contra o Bahia. Acho que o Atlético vai jogar... Nem dá tempo, Brenão. Pois é. Tem terça-feira da são 11 dias. semana. Gente, são 11 dias. São 11 dias. Não acredito. Eu acho que o Atlético vai esperar realmente essa questão de abertura. Inclusive, me comentaram que os times estão fazendo um movimento, André, para poder antecipar a janela internacional que está marcada para o dia 20. Os clubes estão junto à CBF tentando antecipar, porque tem alguns clubes que vão jogar no dia 17. Jogos antecipados. Então, eles querem antecipar para pelo menos para o dia 16 a janela internacional, para que os clubes possam registrar os jogadores, para eles jogarem já no dia 17. Então, eu imagino que o Atlético só vai fazer algum tipo de movimentação e chegar depois dessa abertura da janela, não estou acreditando. Aí, você vai me perguntar, e você, vou voltar a falar de novo, acredita e confia que o time do Atlético, sem os reforços, pode fazer algum tipo de situação melhor do que tinha feito no primeiro período do campeonato? Não acredito. E eu acho que o próprio Pedro Daniel, quando é questionado, ele vira e fala, não, a gente confia, mas precisamos de uma peça aqui, outra peça ali, né? E é o que eu acho, faltam pelo menos 2 peças, é questão de um volante e de um atacante, que eu acho que o Atlético vai em busca, mas o torcedor vai ter que ter paciência, não adianta. Se por um lado o discurso pelo menos é alinhado, e aí eu acho que o torcedor não está criando expectativa, né? Ninguém está prometendo mundos e fundos, preocupa, né, Júlia? Assim, o elenco do Atlético sem ter grandes contratações, a gente viu o que o elenco fez no primeiro semestre. Eu acho que falta uma liderança técnica, né, para esse time. Quando você pensa no elenco como um todo, é um elenco mediano. Sim. E aí, quem é o cara que vai chamar a responsabilidade? Quando precisar decidir no mata-mata, quem que vai ser o definidor, né, das jogadas? E um ponto que eu acho importante é que agora a torcida não está esperando mais 3, 4 hooks, né, de contratação. O Atlético, pela primeira vez, está jogando limpo com seu torcedor, está sendo transparente. Mas precisa ir ao mercado, não tem como. Do jeito que foi falado na coletiva, tanto de ontem como de hoje, eu acho que fica uma sensação que o Atlético está indo no mercado, está indo ali procurando uma promoção, uma degustação. Isso a gente sabe que um cara que vai ser o protagonista do jogo não vai encontrar tão fácil. Essa é até uma questão, eu acho que é importante, porque assim, hoje, lá no Atlético, Júlia, eles fizeram questão de conversar com a gente e deixar bem claro isso. Que a oportunidade de mercado não pode ser confundido com uma situação dessa de que o Atlético vai pegar um jogador ali que talvez não tenha uma qualidade, que eles vão realmente procurar, mesmo sendo oportunidade de mercado, um jogador com muita qualidade. É difícil, é muito difícil, né? E o torcedor tem esse medo, eu acho que o principal medo do torcedor do Atlético é essa, é de você chegar e falar assim, olha, confundir oportunidade de mercado com refúgio, sabe? Aquela coisa do cara que está encostado no clube. O Renan, hoje foi uma oportunidade de mercado e foi um cara que chegou para fazer diferença. E ao mesmo tempo, quando o torcedor vê um Gabriel Menino, quando ele vê um Caio Paulista, e ele entende que foi um refúgio, Patrick, uma oportunidade que não rodou. Mas a diretoria do Atlético, aí eu vou falar aqui, gente, não estou eu falando, eu estou repassando o que eu escuto, é que a todo momento essa oportunidade de mercado vai ter a ver com qualidade. Por exemplo, o Léo Duarte hoje, eu tive a informação que ele está treinando muito bem, que ele está realmente destacando nos treinos, que ele tem uma qualidade de saída de bola muito boa, que o vigor físico ele tem surpreendido nos treinos. Mas tomara, porque aí nós vamos falar que essa oportunidade de mercado do Léo Duarte vai se transformar numa realidade e que ele vai brigar por uma titularidade, pelo menos
E depois eu vou falar o outro que está se destacando aqui, mas eu vou esperar o torcedor do Atlético se acalmar, que eu acho que ele vai revirar da poltrona. Eu acho que eu sei quem... Peraí, só me dá uma dica. Fez gol na quarta-feira? Não vou te dar essa dica tão fácil, não. Vai lá, eu acho que eu acertei. Então fez Vai. gol. Ô André, sabe assim, cara, quando o Breno falar, o torcedor, o Atlético não quer que confundam oportunidade de mercado com refúgio. A realidade, velho, é que o que a gente tem visto nos últimos anos, ou melhor, no último ano especialmente, desde a chegada do Paulo Brax, é a chegada de refúgio ao Atlético. Aí, cara, o Dudu, que ele era refúgio do Palmeiras, ele foi pro Cruzeiro. E olha que eu apoiei, tá? Nas duas contratações, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. O Dudu, que era refúgio do Palmeiras, foi pro Cruzeiro. Aí depois ele virou refúgio do Cruzeiro e veio pro Atlético. Aí você olha pro Reinier, que é refúgio do Granada, que é refúgio do Frosinone, que é refúgio. E aí você vai passando, é muito refúgio, cara. É muito refúgio. O tempo inteiro o Atlético tem problemas com isso. E aí os jogadores que são contratados pelo Atlético, eles não nos convencem. Até quando o Atlético gasta algo, o Atlético não nos convence. Sim. E aí do que eu tô falando? Cara, o Atlético gastou para contratar o Caixerra. Convenceu? Não. O Atlético gastou para contratar o Minda. Convenceu? Até agora não. Se voltar, o Preciado. O Preciado. Aí se voltar um pouquinho, Rony Júnior Santos. Então, eu não consigo ficar convencido. O João Marcelo, que o Atlético contratou, pô, o cara é artilheiro, o cara é bom, o cara não sei o quê. E aí? Eu não consigo ficar convencido de que, em algum momento, esse Atlético terá qualidade sendo essa diretoria de futebol. Assim, eu não tenho nem o que falar sobre o Guilherme na área do futebol, não sei como é a participação dele no dia a dia em relação às transferências, mas se a gente olha para o Atlético, eu não consigo ficar com uma expectativa boa. Pelo contrário, a minha expectativa é a pior possível. Eu tenho a esperança de que algo de diferente aconteça, mas embora eu tenha essa esperança, ela é muito mais um sentimento do que qualquer outra coisa. Sim. Sabe? É muito mais um desejo do que qualquer outra coisa. Porque o que eu vejo em relação ao Atlético, cara, as minhas expectativas são as piores possíveis. Vou chamar de timidez, Valu, no mercado, não ter grandes investimentos, isso deve preocupar o torcedor atleticano? Eu acho que deve, André. Boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. E assim, me desculpe, né? É claro que as pessoas que trabalham no Atlético, elas têm o direito de defenderem as suas posições e também os cargos que estão ali, os interesses do clube. Mas eu acho que é novamente, mais uma vez, o Atlético numa tentativa de distorcer a realidade. A Júlia até foi muito feliz, né? Quando ela disse que é o Atlético, o discurso do Pedro alinhado com o do Brax, de ir ao mercado de uma maneira mais tímida. Daqui a pouco eu vou chegar na última ponta dessa corda que fica o Domingues já volta mais pressionado do que terminou, tá? E aí eu acho que vai muito na direção desses dois discursos alinhados. Mas assim, a oportunidade de mercado ela pode dar certo ou errado. O Brax citou oportunidades de mercado que deram certo e ele está certo, tá? O Tressoldi, o Lodi, o Vitor Hugo. Mas quando dá errado, também é oportunidade de mercado que deu errado. O Biel, o Vitor Hugo. Eu não vou falar que o Preciado deu errado, mas por enquanto é um investimento que fica no banco para o Natanael, que já era questionado, e para o Coelho, que foi jogar como ala. O Preciado está no banco, não é porque o técnico olha para ele e fala assim, esse cara aqui poderia melhorar o time, mas eu vou me dar ao luxo de deixar o Preciado no banco. Mas repito, com 6 meses, eu particularmente, eu não dou bomba em jogador com 6 meses de clube, eu preciso de esperar mais a temporada. Então, quando não se dá certo também, quando não acontece o êxito, são oportunidades de mercado mal sucedidas. E eu acho que o Atlético, de uma forma geral, seja quando investe ou quando faz oportunidades de mercado, o aproveitamento dessa gestão atual da diretoria de futebol do Atlético é um aproveitamento pequeno, em termos de peças que acabam servindo para a equipe titular. Então, essa é que eu acho a parte preocupante. Não tem problema. Se você tiver um alinhamento, uma competência do seu departamento de scout, do seu departamento do SIGA, mais os seus diretores, cara... seria o famoso, vamos viver de oportunidade de mercado. Não tem problema. Eu não estou dizendo que para vir a qualidade tem que colocar dinheiro, mas o mercado está nos dizendo isso. A tendência é essa, né, Luzinho? Isso não é uma vontade minha, é o mercado que está dizendo que fica muito difícil
que as oportunidades de mercado, vamos lá, um jogador que está em evidência em algum clube, geralmente ele não vai sair de graça. Não vai. E aí, o Atlético vai continuar trabalhando em soluções a curto prazo? Tiveram várias. O Dudu, deixei de citar, é mais uma que estava muito na cara e que foi batida no peito como uma oportunidade. Não é. Então, eu acho que a expectativa para o torcedor atleticano é que a partir desta janela, o refino nas contratações, sejam oportunidades de mercado ou investimentos que não terão, de acordo com o Pedro Daniel e o Brax, que seja um refino melhor para serem peças que sirvam ao Atlético de cara. Só um detalhe, André, para fechar. Diante dessas duas falas, lembrando, né? A gente recuperou aqui, foi até algo que o Breno nos lembrou e a gente passou aqui nessa semana, as falas do Domingues, principalmente ali após o Puerto Cabello. Já está muito claro que ele não vai ter talvez 1/3 daquilo que ele julgava necessário. E quando a gente fala daquilo que o Domingues queria, diferente de outros momentos no Atlético, não é um técnico que já tem um elenco ótimo e está querendo ainda alguns mimos, não. Eu acho que as peças que ele aponta são peças para minimamente acontecer uma melhora. E não me surpreende a fala do Breno, especificada do Léo. Eu não imaginava que o Atlético, diante de todas essas necessidades, fosse trazer 2 zagueiros para o setor. Infelizmente, pelo menos e na a minha gente opinião. tinha expectativa, né? E eu falei com vocês, gente. Vocês estão criando... Mas assim, tem um ponto que aí não era só uma expectativa nossa. A necessidade. Não. O Pedro Daniel chegou a falar sobre buscar mais um zagueiro. Ele falou com o Frossard que ele buscaria um zagueiro pela esquerda. Então, assim, fica mais uma vez as promessas não cumpridas do Atlético. Sim. Isso é complicado. Eu fiquei curioso. O Breno Galante falou que ia trazer que quem está sendo o destaque do Atlético nos treinamentos. Como é que é? Posso chutar quem é? Peraí, deixa eu só antes chamar um destaque da programação. Obrigado você. Agora, depois de todo esse destaque do Toledinho, que é craque, quem está sendo destaque ou quais estão sendo deixa eu chutar. Vai, primeiro chute. Igor Gomes. Pois é, eu estava conversando com as pessoas do Atlético para tentar entender, né, como é que está sendo a montagem desse time e quem está e principalmente, porque no jogo treino do Atlético, o torcedor do Atlético começou a levantar essa questão, né? O Igor Gomes jogou o jogo treino. Será que o Igor Gomes vai ser utilizado? Bom, primeiro, ele já foi comunicado há uns 2 meses atrás pela diretoria do Atlético, ele e o empresário dele, de que ele não vai ter o contrato dele renovado. A partir desse momento, o movimento que querem fazer com o Igor Gomes é a mesma coisa que foi feito com o Alonso. Tentar que ele seja liberado agora no meio do ano. Mas para isso tem que haver proposta. Não tem nenhuma proposta, ainda não chegou nenhuma situação para o Igor Gomes sair. Por isso ele está sendo utilizado de maneira normal. Se o Barba vier a mudar de ideia, até agora o Barba utilizou ele só 5 jogos do Brasileiro, ou seja, ele não está nos planos do Barba. Sim. Mas de uma hora para outra o Barba mudar de ideia, ele está à disposição do Barba, isso foi colocado para mim, né? Mas ele já foi comunicado dessa situação do Atlético de não tê-lo como um jogador para a próxima temporada. Mas o que me falaram é que mesmo diante disso, ele não muda o comportamento dele. E aí me falaram, é um cara que é um baita profissional, sim, que realmente não existe esse interesse, mas ele tem se dedicado nos treinos. E ele e o Léo Duarte têm se destacado muito nos treinos. E aí é claro que o torcedor do Atlético fica preocupado. Eu sei disso, porque eu acompanho as redes sociais, tenho um canal no YouTube e vejo como é o torcedor. O torcedor do Atlético já criou um estigma em cima do Igor Gomes. Não quer que ele continue no Atlético, né? Porque ele não desempenhou tudo que se esperava dele. O torcedor do Atlético quer que esse ciclo se encerre. Só que para isso acontecer, tem que chegar um clube. Não acredito, por exemplo, André, que ele mesmo se destacando nos treinos, que o Barba vai mudar de ideia agora. Depois de ter ele aí durante 4 meses que o Barba está aí, utilizou 5 jogos, não vai ser por conta de 10 dias de treino e por causa de um jogo no Sub-20 que ele fez um gol, que eu acho que o Barba vai mudar as concepções dele. Sim. Eu não acredito. Também. Mas fica esse retrato aí para o torcedor entender o porquê que ele estava no jogo treino e vai continuar sendo utilizado, né? E só para lembrar também o caso do Scarpa, que hoje treinou, né? Fez lá, ainda está se recuperando, não está treinando normalmente ainda, né? Está fazendo aquelas corridas ainda de tênis, nem está colocando a chuteira ainda, mas está num processo. E chamou muita atenção o que o Guilherme falou essa semana, que o Scarpa vinha jogando com dores. Por isso que ele fez essa artroscopia. Quem sabe, né? Ele livre das dores, pode ser que ele até mude o desempenho dele. Me falaram que ele está muito focado, que ele está em busca de recuperar a forma o mais rápido possível e que ele se enxerga nos planos do Atlético. O Atlético não fala em saída dele.
Mas o movimento é diferente, né? Porque quando você vê que o Barba não vem utilizando, vamos aguardar para ver como é que vai ser esse retorno. Cara, o horizonte do Atlético, pra mim, a cada coisa que o Breno fala, é muito preocupante pro torcedor, tá? Por quê? Porque essa turma foi uma turma que foi detectada e assim, pra mim o Igor Gomes vai ser utilizado, tá? Também acho. Pra mim o Atlético tá só... E colocaria aí Dudu, Scarpa... Todo Cara, se mundo, o eles não Renier forem também, negociar, cara. Sabe por quê? Renier, E não eles é vão porque... ajudar. E pra mim, não vai ser por... Nossa, o Domingues conseguiu desenvolver esses atletas durante o período de 30 dias e deu até uma condição a esses atletas que eles não tinham e isso acabou fazendo com que a avaliação mudasse. A avaliação não vai mudar. Mas sabe o que vai mudar drasticamente? Principalmente quando ele, Domingues, vê que não teve um terço daquilo que ele solicitou, a necessidade. Ele vai usar por necessidade. Eu repito, o Domingues vai voltar já, nesses primeiros 30 dias, mais pressionado do que foi a primeira parte do Por causa caminho dos dele. pedidos de reforços? Porque vai estar tudo, sabe? Sim, André. Porque vai estar tudo muito voltado, sabe para quê? Para o trabalho do Domingues com o elenco. André, eu não dou 3 jogos para acontecerem e para já começarem o burburinho. Pô, mas esse time tinha que jogar melhor. Afinal de contas, teve tempo para trabalhar. De um time que foi detectado pelo técnico, pelo departamento de futebol, que precisava de ajustes com relação a peças trazidas no mercado. E não teve. Não teve, por enquanto, o Léo Duarte, que pode virar sim um jogador. O Léo Duarte, gente, ele pode virar o principal zagueiro do Atlético. Porque, para ser justo com o departamento de futebol do Atlético, o zagueiro que foi trazido como oportunidade de mercado e para ser composição é hoje o melhor zagueiro atleticano, o Tressoldi. Ele se transformou nisso, para mim, por uma sequência de fatores. Pela questão de nível dos outros zagueiros e pelo futebol que ele, Tressoldi, demonstrou. Ok, mas o Léo Duarte, ele não vem com a pecha de ser um zagueiro para aumentar o nível da defesa atleticana, não. Para mim, ele vem para compor e pode se tornar esse cara. Então, André, é muito preocupante para mim quando eu acho que vão voltar todos, tá? A serem utilizados. O Igor Gomes, como se nada. O Dudu. O Scarpa, quando tiver condição. Cara, e são caras que, assim, eles não aguentaram ajudar o Atlético no primeiro semestre de menor exigência, que vai ser o segundo. Então, eu tenho o direito, não é descrença nesses profissionais, não. O Domingues vai conseguir tirar desses caras, ou melhor, a gente fala muito do técnico, né? Esses caras vão conseguir ajudar o Atlético num nível de exigência muito maior, que vai ser no segundo semestre. Eu acho uma enorme interrogação, André. Será que também não vai ser, você falou de técnico mais pressionado, mas será que não vai ser aquela situação do eu avisei? Porque o Domingues pediu 1, 2, 3 vezes reforço e não vai ser atendido. E assim, é muito importante todo mundo ter ciência de que se o Domingues tiver só esse elenco para trabalhar, é uma diretoria dando um recado de que, cara, estão acostumados com a mediocridade. Porque esse elenco, na verdade, eu nem acho que esse elenco seja medíocre. Para mim, ele é abaixo disso. Esse elenco é muito fraco. Muito fraco. E o Atlético aceitando e acatando que, é esse elenco mesmo. E ele passa o recado pro torcedor de que o Atlético está pronto para a mediocridade. Pronto para lutar contra o rebaixamento. Mas quando você fala que é muito fraco, então, para ele se transformar num elenco que pode brigar por alguma coisa, que é o objetivo do Banco Libertadores, você está pensando em quantos reforços? Quantos reforços eu te falei? Eu te falei que você falou comigo que acha menos. Eu falava com o valor 8. Pelo menos 8, para chegar e ser titular. Aí eu acho que é exagero. Aí é reformulação. Exagero o quê, Breno? Eu acho que é exagero. O Atlético não tem um lateral direito confiável. Não, é exagero. O Atlético tem um zagueiro confiável. O Atlético tem um lateral esquerdo. O Atlético tem um bom goleiro. Aí você vai olhando pro meio campo. O Atlético não tem um primeiro Michael é um bom volante. jogador, o Vitor Hugo é um bom jogador. Nós estamos falando de 2. O Atlético o tem 3 Bernardo jogadores. tem feito bons jogos. O Atlético tem 3 jogadores. Cara, o Atlético tem o Everson, o Renan Lodge e o Vitor Hugo. O resto, cara, pra mim, pensando em disputar algo minimamente relevante, esse elenco do Atlético não dá conta. Eu não acho o elenco muito fraco, não. Isso aí Eu acho exagero. o elenco muito pior que fraco. o elenco do Vasco, que chegou na final da Copa do Brasil. Não. verdade. Eu acho que, eu já O do falei. ano passado? Não era pior não, gente. É o mesmo nível. Ou assim... E chegou o na Vasco final da tá Copa do Brasil. Mata-mata é diferente, né? Você Sim, tá- é diferente. você tá- Senhores, deixa eu dar um recado. Só para fechar isso do Barba, que a gente está comentando aqui, eu acho que a partir do momento que o Barba não fala mais de reforço, ele está puxando a responsabilidade para ele. Sim. Porque o que acontece? É o que o Valu falou aí.
a partir do momento que ele não fala mais, não se movimenta, depois do jogo treino, na quarta-feira ele não falou em nenhum momento de reforço, pelo contrário, ele quis salientar que o grupo está entendendo, está se dedicando, que os treinos estão bons, está tudo ótimo, né? Cara, aí se o Atlético não for bem contra o Bahia, não for bem contra o Palmeiras, a cobrança vai vir e vai vir em cima do que foi dito ali. Olha, ele teve tempo e não resolveu. Só que o problema do Atlético não é só questão de você ter tempo para treinar, é você ter peças. O Atlético, ele é carente de peças. Eu estava comentando hoje lá, cara, o Atlético tem um meio de campo que a gente fala aqui do Michael, que é um bom jogador, mas o Michael, em alguns momentos, ele está fazendo controle de carga. A gente sabe da limitação dele. Quando o Michael não joga, quem que joga? Aí você vai ter que fazer um outro bem bolado ali, aí você vai ter que puxar o Alan Franco de novo para ser o primeiro volante, aí você vai ter que fazer improvisação de novo, sabe? Aí o Natanael, hoje ele é o titular do Atlético, mas ele é o titular porque ele é o melhor? Ou é porque o Preciado que era para disputar com ele está conseguindo ser pior do que ele? Porque o Natanael é um jogador que ele é um bom jogador, mas assim, a gente se esforçando, porque ele não é um jogador para você falar assim, olha, para ser titular do Atlético. Não era, né? Então o que eu quero dizer é que o Atlético ainda tem um elenco, para mim, que é insuficiente. O Barba, se ele não se manifestar, a cobrança vai vir em cima dele. Muito menos para 3. Como é que é? Desculpa, Júlio. Não tem um elenco para uma competição, muito menos para 3. Eu penso a mesma coisa. Eu tô com a Júlia. Por isso que eu acho que o Barba, a partir do momento que ele que continuar não vindo, ele não pode retroagir e não falar isso. Eu acho que ele tem que continuar cobrando. Mas não tem como, Breno. Ele não vai contra a força. Você acha que ele vai para um lado meio Cudê, assim? A gente comparou. Não, cara, eu acho que é o apartamento, por exemplo, perguntar, e aí, Barba, tudo bem? Você está na expectativa de reforço? Sim, estou na expectativa de reforço. Mas ele não pode estar, Breno, porque o diretor de futebol, o diretor financeiro e o diretor de futebol falaram que não vão. Ele não pode ir contra esse momento. Eles falaram que vão chegar oportunidades de mercado. Então eu acho que ele tem que chegar e falar, gente, eu estou aguardando as oportunidades de mercado. Não, mas aí ele cria um clima ruim, ele não pode fazer isso. Ele já disse antes. Ele já falou isso. Ele já lavou as mãos. Pra mim, ele já lavou as mãos. Ele já lavou as mãos. Ô, Thiagão, quando ele não fala isso, o torcedor fica assim, será que ele já se acomodou? Então ele entendeu que não vai vir? Se ele falar que tem expectativa de reforços, aí eu vou entender que alguém da diretoria falou que ele pode ter expectativa por reforços. Mas a diretoria não fala em oportunidade de mercado, ela tá dando expectativa para todo mundo. Mas o próprio Barba já falou que oportunidade de mercado não é uma coisa que ele Qual que é a sua expectativa quando se fala em oportunidade de mercado? Porque a minha, eu falo assim, oportunidade de mercado. Se fosse um dicionário ilustrado, eu veria a cara do Biel, a cara do Renier. Então assim, cara, como assim tem alguma expectativa, cara? Não, eu acho o que esses caras entregam. O Renan Lodge, pra mim é exceção. O Renan Lodge é exceção. Paulinho foi uma exceção. oportunidade de mercado. Mas era outro cara. Mas o Paulinho, ele teve dinheiro envolvido, né? Ele não foi comprado de mas aí é a mesma coisa que foi dito hoje. O Atlético pode fazer a mesma coisa. Gente. Ele pode fazer isso diluído em luvas, ele pode fazer dessa maneira. Sabe? Não dá pra comparar, são níveis diferentes. Eu acho que a posição dele é essa porque a realidade é essa. Então não tem como ele cobrar diferente. E aí eu acho que ele aceitou. Eu tenho essas peças, eu vou trabalhar com elas. Se acontecer alguma coisa que desagrade a diretoria, eu vou falar, gente, lava as minhas mãos. Foi isso que vocês me deram. Então, assim, me demita. E, no caso, ele não tem o que fazer. A gente vai falar ainda. A cidade do Galo abrindo as portas para os jornalistas nesse dia de hoje, Thiago. E foi mais um trabalho tático, técnico do Barba, juntamente com a sua comissão técnica e os jogadores do Atlético. E após este trabalho, nós tivemos também as falas de Pacini e Michael, que vamos trazer durante a programação da Itatiaia. Porém, Thiago, a Itatiaia estava ao vivo na sua live, através do @Itatiaia Sport, que acompanhou aí com imagens do treinamento. Anderson Porto, Vander Freitas também, trazendo imagens deste treinamento. Transmitimos, fizemos uma live deste treinamento com imagens para quem estava acompanhando no @Itatiaia Sport. Acompanhou ao vivo, uma palavra importante e que nós vamos trazer agora aqui para o nosso ouvinte da Itatiaia, do Rádio Esportes, do CEO do Galo, Pedro Daniel, que veio aqui também, junto com o Paulo Brax, também o Márcio Freire, que é o diretor de negócios do Atlético, acompanhar este treinamento na cidade do Galo. E o Pedro Daniel esclareceu algumas situações importantes, principalmente a janela e reforços no Galo. Então, nós convidamos agora aqui no Rádio Esportes, Pedro Daniel, CEO do Atlético, começa falando sobre esses negócios de oportunidade que podem pintar no Atlético e reforços do clube. Fala, Pedro. O ponto não é nem esse perfil de jogador, né? A gente fez uma primeira janela bem forte nesse ano, né? Nós estamos falando de um investimento de mais de 120 milhões, né, na primeira janela. A gente confia e acredita muito na qualificação do grupo que a gente tem hoje. Então a gente está muito mais pontual, para ajustes pontuais, né? Então a gente teve a substituição do Alonso, né, pelo Léo Duarte. E quando a gente fala de oportunidade de mercado, não é no sentido de que se ele é bom ou ruim, e sim se de fato ele tem aderência com aquilo que a gente acredita. A gente quer um Atlético competitivo, a gente acredita que a gente tem um grupo muito forte nessa linha, e aí as oportunidades podem aparecer, porque quando a gente pensa na abertura da janela, começa
né, pensando que é a Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo os grandes começam a se movimentar. Então muitas vezes abre esse tipo de oportunidade de bons atletas, num perfil que a gente acredita e sem um grande investimento, que é essa a nossa diretriz. Trabalham com um prazo, por exemplo, se fosse chegar, a janela vai até dia 11 de setembro, né? Mas o Atlético, por exemplo, tem mata-mata em seguida com Juventude, jogos importantes no Brasileiro. Existe já esse planejamento também da chegada? A gente já tem todo um desenho muito claro. Então, por isso, quando a gente fala de oportunidade, a gente já tem os desenhos daquilo que a gente acredita que podem ser oportunidades. Mas, de novo, tá? A gente está com um grupo muito fechado, tá? Um elenco bem qualificado, bem focado naquilo que a gente acredita. E aí, agora, uma ou outra oportunidade pode aparecer. Mas, de novo, tá? Sem grandes investimentos de contratação. A gente já fez isso na primeira janela. Não vai haver grande investimento nesse momento, por tudo atual. Com as dificuldades que foram notórias no primeiro semestre. Você acha que esse elenco ele está devidamente qualificado para atingir esse objetivo? Estou bem convicto que a gente tem uma estrutura pronta para isso. Tá? Não só de pessoas aqui, o trabalho que o Domingos tem realizado, né, com a comissão técnica, né, o grupo como está bem focado. Se você perguntar para qualquer um aqui, a gente sabe qual que é o nosso maior objetivo. Tá? Isso, de alguma maneira, nos fortalece muito. Tá? Então, estou bem confiante que, de novo, com uma ou outra entrada pontual, eu acho que a gente tem sim um time que é bem aderente com aquilo que a gente acredita. O Atlético também planeja saídas para essa janela? Quando a gente fala de oportunidade de entrada, obviamente que existem sondagens, existem conversas que alguns clubes abriram aqui, tá? Mas o nosso foco, de fato, é a manutenção do elenco que a gente tem e uma ou outra entrada que possa vir através dessa janela, tá? A gente não pretende realizar saídas, tá? A não ser que alguma situação muito atípica possa ocorrer. A gente sabe que existem outros modelos de transferência, como, por exemplo, um empréstimo com uma possibilidade de obrigatoriedade futura de compra, ou você trazer um jogador em fim de contrato, mas pagando uma luva muito alta, como foi, por exemplo, o caso do Paulinho. O Atlético trabalha com essa possibilidade de talvez não fazer esse investimento deslocando um recurso financeiro agora, mas no futuro para o clube ou para o jogador também? É engraçado que muitas vezes a gente linka uma grande transferência com qualidade. Aí você fala, não vai ter um grande investimento por oportunidade, significa que a qualidade seja baixa, que não é o caso. Né? Então, talvez o Lodge seja um exemplo claro aqui. Né? O Juan, que veio no ano passado por empréstimo e hoje, né, a gente exerceu. Então, assim, a gente está aberto ao mercado. Quando a gente fala de oportunidade, é nessa linha. Atletas que possam qualificar e que tenham aderência com aquilo que a gente acredita, né, que tenham um nível adequado, mas sem um grande investimento de compra. Tá? Esse é o nosso foco. Pode ter esse investimento? De novo, aí depende de oportunidade. No caso do Lodge, por isso eu citei do Lodge. O Lodge é um atleta de seleção brasileira. Né? E a gente não teve uma grande verba de transferência, né, de compra. Né? E acho que é inquestionável, é indiscutível a qualidade do Lodge. Então a gente está aberto a esse tipo de oportunidade. Essa é uma discussão muito interna, tá? E bem integrada. Tá? Quando eu falo integrada, dentro do processo sou eu, Paulo Brax, o Guilherme, né, que agora tem uma função muito grande dentro de campo, comissão técnica e o SIGA. Tá? Então, quando a gente fala desse tipo de oportunidade de qualificar o elenco, né, talvez alguma posição mais ofensiva, talvez é o que a gente tenha mais necessidade, porque no final das contas a gente acabou de repor um zagueiro, né, com a saída do Alonso. Então, eu acho que talvez o que possa ocorrer mais no setor ofensivo. O Fred só vem então em caso de, por exemplo, uma rescisão amigável com o Fenerbahçe. A gente não pretende fazer investimento de compra nessa janela, tá? A não ser por uma oportunidade muito atípica, mas aparentemente não vai ser o nosso caso nesse momento. É público, né, que a gente tem algumas conversas com ele, mas é muito mais uma definição do clube no qual ele tem contrato do que nossa, né? Mas, enfim, esse é uma oportunidade de mercado, como a gente viu, muito boa. A gente viu que mudou lá no mercado turco o número de estrangeiros, né? Então isso, de alguma maneira, possa ter algum movimento por lá, mas a gente tem que aguardar essas definições. Tá então, Pedro Daniel com a gente aqui no Rádio Esportes, traçando todo esse raio-x e esclarecendo tudo, Thiago, sobre essa janela do meio do ano do Atlético, que, repito, se abre agora dia 20 de julho e vai até o dia 11 de setembro, Thiagão. Paulo Azeredo, direto da Cidade do Galo, ouviu o senhor Pedro Daniel, eu vou ouvir o comentarista da Itatiaia, Alexandre Simões. É claro que o torcedor fica naquela expectativa, naquela ansiedade de que vai contratar, de que vai trazer, que vai ter reforço, mas desde que chegou, o Pedro Daniel sempre manteve pés no chão e ele nunca se contradisse no discurso, né, Alexandre Simões? É interessante, né, o Thiago, e é exatamente o papel dele, né, e a gente tem exemplos no futebol brasileiro e os dois melhores, Flamengo e Palmeiras, que passaram por esse processo. Você precisa colocar as contas em ordem para poder crescer. O crescimento, ele tem que ser estruturado. É o famoso construir casa pelo alicerce, né? Quando você quer construir casa pelo telhado, ela cai, ela desaba. Então você precisa ter uma base para poder erguer. Então eu acho que é um movimento natural, tá? É um movimento natural de quem pensa a longo prazo.
De quem pensa pro hoje, pro amanhã, pro final dessa temporada, é o gastar, e essa era inclusive uma marca das associações no futebol brasileiro, tanto que os clubes praticamente todos quebraram, não quebraram Flamengo e Palmeiras, por quê? Porque lá atrás eles fizeram esse movimento de colocar o pé no chão, de colocar a casa em ordem, de gastar dentro do que pode para poder viverem um processo de crescimento. E hoje a gente vê esse crescimento, mas que custou um tempo de chamadas vacas magras. Então, quer dizer, em primeiro lugar, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, Thiago. Em segundo lugar, eu não gasto mais do que eu tenho. Então, dentro da minha lógica até de vida, e não é nem profissional, de vida pessoal, eu acho que é esse o movimento. Você gastar mais do que pode, e por um período muito longo, isso significa um retrocesso. Então, dentro da minha lógica de pensamento, que bom que o Atlético está pensando no futuro. E aí, lá na frente, eu acho que aí a gente pode até cobrar esse processo que está vivendo hoje. Mas o processo que está vivendo hoje é o processo correto, viu, Thiago? Senão uma hora a corda acaba estourando, né? Alexandre Simões, é opinião pra você aqui no Rádio Esportes. Concorda, não concorda? Vem pro YouTube, no Itatiaia Esporte, você debate com a gente, manda seu nome completo e participa